Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Augusto, esse é o canal Fala Doc, muito bem-vindos. Hoje a gente vai começar com o primeiro de uma série de vídeos aqui no canal sobre atendimento pré-hospitalar. Eu não teria outro assunto o qual eu me sentiria tão confortável para falar com vocês. Afinal, isso faz parte do meu dia a dia, isso faz parte da minha rotina, isso faz parte da minha vida e com certeza já fez parte um dia dos meus sonhos. Então, cara, não perca esse vídeo, não perca os próximos, porque a gente vai falar sobre tudo aquilo que fascina as pessoas quando a gente fala em atendimento na rua, atendimento em situações críticas. A gente vai falar não só da parte médica, mas de todo aquele suporte que hoje é instaurado no nosso país, como também a história, da onde veio tudo isso aqui no canal Fala Doc. Mas antes, compartilhe esse vídeo, curta, clica lá no sininho, dá o joinha, né? Para você não perder nada do que acontece nesse canal. Manda para a família, manda para os amigos, para namorado, para namorada, para quem você quiser. Afinal, esse assunto é um assunto legal de se escutar. Mas, cara, trabalhar, meu, a adrenalina vai lá em cima e não tem sensação melhor no mundo do que você chegar, estabilizar, transportar e lá no final, mais uma vida salva. Tamo junto. Primeiro vídeo agora para vocês. Bora? E a gente vai começar falando da história. Qual é a história, doutor? O atendimento pré-hospitalar, ele vem lá de trás. E na antiguidade, há relatos que na época de Napoleão, na França, já existiam pensamentos em relação à necessidade de abordagem pré-hospitalar. Isso se dava devido às guerras, que eram constantes. Essas guerras acabavam que submetiam os soldados a ferimentos na cena da própria batalha. E isso fez com que alguém pensasse: é necessário uma abordagem desse soldado para que ele tenha alguma chance de vida posteriormente. Eu confesso que naquela época, basicamente, eles devem ter ajudado alguém ali e essa pessoa sobreviveu graças a uma primeira abordagem. Hoje parece óbvio, né? Mas naquela época não era. Mas enfim, Dominique Laure, também francês, ele criou o pensamento do APH, levando em conta as guerras e levando em conta o primeiro atendimento aos feridos, que eram soldados militares. Ele também era militar, ele era um cirurgião militar naquela época. Só que naquela época, nenhuma responsabilidade foi deferida aos médicos. Os médicos não estavam responsáveis, então os órgãos sanitários não eram os responsáveis pelo atendimento a esses pacientes. Quem atendia eram aqueles que realmente socorriam esses soldados e posteriormente levavam ao tratamento ou mesmo instauravam medidas ali para o tratamento. Enfim, o que aconteceu posteriormente foi que França e Estados Unidos tiveram modelos distintos em relação à primeira abordagem relacionada ao atendimento hospitalar. Estados Unidos trouxe a ideia de que você deve pegar o paciente e levar o mais rápido possível para o hospital. Isso a gente chama de scoop and room. E na França, a gente tinha a ideia de que o primeiro atendimento era necessário para a estabilização e posteriormente levava para o hospital. E aí a gente tinha stay, de ficar, and play, de agir, de jogar. E isso trouxe uma ideia bem fundamentada para essas duas correntes do atendimento pré-hospitalar. No Brasil, isso se deu de maneira híbrida. E até hoje a gente tem bastante conceitos os quais a gente pode tirar tanto da escola americana como também da escola francesa. No Brasil, a gente instaurou o Stay and Run, ou seja, a gente deve ter o primeiro atendimento ao paciente naquele momento, com suporte, sendo básico ou avançado, e posteriormente é levado, transferido, deslocado até o hospital. O que acontece? Quando a gente fala de trauma, a gente fala de mortalidade e tempo. Quando a gente fala de trauma, a gente fala que o primeiro pico e onde apresenta o maior índice de mortalidade são nas primeiras horas, ou até mesmo nos primeiros segundos ou minutos. E isso, na primeira hora, é denominado Golden Hour, hora de ouro. Por isso foi que Estados Unidos resolveu, a partir do primeiro momento, pegar o paciente e não perder tempo até a chegada no hospital, para a gente não ter uma mortalidade alta em relação à primeira hora. Mas a França falou: calma, nesses primeiros 10 minutos pós-trauma, a mortalidade é ainda maior. Então, o atendimento inicial faz a diferença
no início da primeira hora. Então, surgiu essas duas escolas e a gente hoje não pode falar que nenhuma está errada, nenhuma. O objetivo, eu tenho certeza que das duas escolas é salvar ou dar um melhor prognóstico ou até mesmo estabilizar para posteriormente as medidas lá no intra-hospitalar se darem de uma maneira mais tranquila em relação a paciente estar ou não estar estável, certo? Falando em curva de mortalidade por tempo, a gente tem 3 relações associadas a essa curva, que são 3 momentos. O primeiro momento está relacionado ao maior índice de mortalidade, como eu falei, dos primeiros segundos até alguns minutos ou até mesmo até o término da primeira hora. E isso a gente relaciona com o mecanismo do trauma. Quais são as medidas, doutor? Chegar ao médico rápido? Calma. As medidas são associadas à prevenção. A gente deve ter medidas do sistema para prevenir que aconteçam os traumas. Afinal, se a gente não previne as consequências no momento, com a cinemática do trauma, mecanismo, isso tudo, muitas vezes a gente não controla. Então, estar associado à mortalidade a tudo isso no primeiro momento é muito mais fácil a gente conseguir prevenir que isso aconteça. Medidas de trânsito, ensino em relação a medidas. Eu falo de trânsito porque trânsito é a maior causa de mortalidade no nosso país, tá? Mas a gente tem que associar isso numa grade curricular de educação, seja na escola, isso quando eu falo em primeiros socorros também, que também é uma medida preventiva, você ensinar as pessoas sobre primeiros socorros, afinal, capacitação salva vidas e isso, para quem está preparado, não precisa estar preparado porque sabe que vai encontrar uma situação assim. Tem que estar preparado porque pode encontrar e se encontrar, sim, vai dar um suporte aí para aquele que precisa, certo? O segundo momento é o momento que a gente pensa em horas após o trauma. E isso é dado por complicações as quais dão no momento do mecanismo do trauma. São pacientes graves que, por mais que estejam estáveis após o primeiro atendimento, eles podem sim ter uma descompensação em horas. E isso a gente tem como medida de suporte o primeiro atendimento. Então, se o primeiro atendimento for um atendimento de qualidade em relação a tempo-resposta, em relação ao manejo de conduta, pode apostar. O segundo momento também a gente vai ter uma diminuição da mortalidade. E o terceiro momento se dá dias depois do trauma. E esse terceiro momento está relacionado a complicações posteriores. Se eu fosse citar para vocês exemplos do primeiro, a gente poderia falar de um trauma crânioencefálico com sangramento extenso e aí a incapacidade de sobrevida aí já nos primeiros segundos, primeiros minutos. Se a gente for falar segundo momento, a gente pode dar de exemplo, claro, um pneumotórax que era aberto e aí se tornou hipertensivo, causou uma insuficiência respiratória e essa insuficiência respiratória causou a morte algumas horas ali depois do trauma. E o terceiro momento a gente pode relacionar, claro, a sepse devido a infecções que são associadas a ferimentos no momento do trauma e que posteriormente a complicações. A gente pode também citar perda de volume no momento do trauma, causando posteriormente coagulopatias e tudo mais. Enfim, isso a gente vai falar mais para frente de um modo específico, certo? No Brasil, hoje a gente possui um suporte avançado, um suporte básico de vida que a gente leva associado a uma regulação, a qual é responsável pelo recebimento da queixa e posterior demanda das unidades, sendo básica ou avançada. A básica é formada por um técnico de enfermagem, um socorrista, ou um enfermeiro e um socorrista, ou até mesmo um técnico, um enfermeiro e um socorrista. E a unidade de suporte avançado é dada por médico, enfermeiro e socorrista. A gente sempre vai ter uma regulação associada à queixa. Então, o jeito que você, muitas vezes, referencia como cidadão não ligado à saúde a essa regulação vai determinar se o suporte avançado ou o suporte básico de vida vai ser deslocado. Não que o suporte básico não possa ir e posteriormente haja necessidade de deslocamento do avançado. Claro que pode acontecer. E associado também a esses fatores dos suportes básico e avançado, a gente tem os socorristas, empresas privadas ou não, os bombeiros, que têm sim treinamentos específicos. O mais importante é a gente pensar que há capacitação para todos esses profissionais. E o tratamento se dá de maneira multidisciplinar. Quando a gente chega no trauma, a gente não possui apenas o trauma para avaliar. A gente possui a cena toda para avaliar. Então a gente tem que desencarcerar, a gente tem que cortar
um fio de luz. A gente não. Quem realmente está capacitado para isso. Por isso que o tratamento é de maneira multidisciplinar, certo? Então é isso, galera. A gente falou aqui um pouquinho sobre história, como se deu a divisão em relação ao modelo francês e o modelo americano, e também a gente explicou um pouquinho mais como é no Brasil hoje em relação a essa divisão dos serviços. O mais importante a gente saber é que o atendimento pré-hospitalar, ele se dá na intenção de estabilização e um primeiro suporte até a remoção para posteriores cuidados em nível hospitalar. E a adrenalina que você, como profissional, ou você até mesmo que escuta aquela sirene passando, correndo atrás de uma vida, cara, aquela adrenalina é única e eu tenho certeza que nunca nada será maior ou melhor, pelo menos na minha vida, do que salvar outra vida que está inserida na vida de tantas outras pessoas. Eu sou o Dr. Augusto, esse canal Fala Doc, esse só foi o primeiro vídeo de APH. Eu conto com vocês, se inscreve, dá o like, né? Aperta o sininho e tamo junto. Valeu, tchau!